A variante Ômicron se espalhou rapidamente pelo mundo e está fazendo o número de casos diários de Covid explodir em muitos países. A variante Ômicron foi identificada pela primeira vez em novembro de 2021 na África do Sul e rapidamente se espalhou pelo mundo. Em menos de um mês, no fim de 2021, mais de 90% das amostras sequenciadas no Brasil já eram por Ômicron. E a primeira consequência dessa multiplicação nas vias respiratórias superiores, galera, é na transmissibilidade do vírus. Uma vez que o vírus atinge uma carga viral maior nas vias aéreas superiores, ele pode ser liberado mais facilmente em gotículas e aerossóis durante a fala, tosse ou espirro. Na prática, isso significa que uma pessoa infectada com a Ômicron consegue transmitir o vírus para muito mais pessoas. Quer ver os números? Uma pessoa infectada com o coronavírus original lá de Wuhan transmitia para 2 a 3 pessoas em média. Com a variante Delta, esse número subiu para 6 pessoas. Agora, com a Ômicron, uma pessoa pode transmitir o vírus para 12 pessoas. É um valor parecido com o vírus do sarampo, que é o vírus mais transmissível do mundo. Mas olha só, por ter um período entre o dia da infecção e o dia da transmissão menor que o do sarampo, a Ômicron já é considerada a doença mais transmissível da história da humanidade. A Ômicron já é considerada a doença mais transmissível da história da humanidade. Pensando em um contexto de festas de fim de ano em que as medidas de proteção foram muitas vezes deixadas de lado, mesmo com todos os nossos alertas, não é nenhuma surpresa que esse aumento no número de casos esteja acontecendo agora. Tem um fator comportamental associado aos sintomas e à transmissão que a gente não pode deixar de lado. Gerando sintomas mais leves, aumenta a chance da pessoa infectada continuar saindo de casa, afinal é só um resfriado. O perigo está justamente aí. Temos uma pessoa infectada que ajuda mais ainda na transmissão do vírus. Mas Lucas, se os sintomas estão mais leves, isso significa que a Ômicron é menos agressiva, certo? Então não há motivo de preocupação. Infelizmente, não é tão simples. De fato, os estudos estão mostrando que a Ômicron tem uma capacidade menor de infectar as células dos pulmões, que são onde o coronavírus normalmente causa mais danos. Menos células pulmonares infectadas poderia significar uma doença mais leve. Dados do Reino Unido e da África do Sul vêm mostrando que o risco de hospitalização pela Ômicron é cerca de 25% a 70% menor em comparação com a variante Delta. Esse valor varia muito dependendo da idade das pessoas infectadas, do status vacinal, se elas tiveram infecção prévia, mas de fato, no geral, ela é mais leve. E esse risco menor de hospitalização acontece por causa daquelas características próprias do vírus, mas também porque com 2 anos de pandemia, muita gente já tem uma proteção parcial adquirida por uma infecção prévia ou também adquirida através da vacina. Mas presta atenção, isso não quer dizer de forma alguma que a Ômicron não gera nenhuma hospitalização e morte. E saber que ela ainda vai gerar alguns poucos casos de pessoas internadas e óbitos é a chave para você entender por que ela é tão perigosa e por que ela foi classificada como variante de preocupação pela OMS. A principal ameaça da Ômicron é a sua taxa de transmissão, galera, sem precedentes. A principal ameaça da Ômicron é a sua taxa de transmissão, galera, sem precedentes. Imagine 2 cidades vizinhas com 100 mil habitantes cada. Uma vive uma epidemia pela variante Ômicron e a outra pela Delta. Ambas têm 30 leitos disponíveis para Covid. Considere agora que a taxa de internação de quem se infecta pela variante Delta é de 1% dos casos. Na cidade vivendo o surto da Ômicron, a taxa de internação no melhor cenário é 4 vezes menor, de apenas 0,25% dos casos, no nosso exemplo para fins didáticos. Imagine agora que 25 habitantes em cada cidade se infectaram pelas variantes que circulam. A Ômicron dobra o número de casos a cada mais ou menos 3 dias e a Delta dobra a cada 6 dias. Após 30 dias, na cidade da variante Delta, teríamos 800 novos casos diários, enquanto que na cidade da variante Ômicron, esse número é de 25.600 novos casos no 30º dia. Agora vamos ver o que aconteceria com os hospitais. Na cidade com circulação da Delta, com 1% das pessoas precisando de internação, 8 leitos seriam ocupados. No caso da Ômicron, que interna 4 vezes menos, apenas 0,25% das 25.600 pessoas seriam internadas em leitos. Opa! No 30º dia, precisaria de 64 leitos, tendo apenas 30 à disposição. Mesmo internando bem menos, em apenas um mês, a cidade da Ômicron teria entrado em colapso. Mesmo internando bem menos, em apenas um mês, a cidade da Ômicron teria entrado em colapso. Tudo isso por causa de 25 casos iniciais e ausência de controle. É por isso, galera, que a gente fala que uma variante mais leve pode não ser um presente, como muita gente falou por aí. Uma variante mais transmissível é muito mais perigosa que uma variante mais letal. Uma variante mais transmissível
é muito mais perigosa que uma variante mais letal. Porque os casos da doença leve ainda podem lotar os hospitais ao longo do tempo. É interessante como que quando a gente coloca esses números em um gráfico, fica bem mais fácil de entender o problema, né? A Omicron infecta tantas pessoas ao mesmo tempo que, mesmo que uma pequena proporção seja internada e venha a óbito, os números absolutos vão ser altos e suficientes para saturar o sistema de saúde. É sempre assim. Tem um aumento do número de casos e cerca de 2 semanas depois nós começamos a ver um aumento nas hospitalizações. E quem está em maior risco? Aqueles com sistema imune mais fraco, como idosos e imunossuprimidos, e principalmente quem não foi vacinado, incluindo crianças. Isso, o que eu acho sobre o fim da pandemia é que ele não vem com achismos, tratamentos ou medidas desencontradas. A gente precisa intensificar o controle dos casos, com testes, vacinas, máscaras de qualidade para todo mundo, distanciamento e ventilação. E é sério, porque se o Brasil não parar para controlar a Covid, vai acabar parando porque milhares de trabalhadores vão estar infectados.